Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos hoje no nosso dia de número 37 do desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. E é uma alegria estar aqui falando com você mais um dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Pastor Rogério, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. Hoje a nossa leitura foi do livro de Atos, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 31 ao 34, Josué, do capítulo 1 ao capítulo 2, e Jó, do capítulo 19 ao capítulo de número 21. O que nós aprendemos então nesses textos? Nós vimos aqui nesses textos uma igreja organizada e cheia do Espírito Santo. Nós observamos também que Moisés se despede do povo e continua e deixa ordens ali para a continuação da missão. Nós vemos também o chamado e a coragem para avançar. E uma das declarações mais fortes que nós encontramos sobre fé na palavra de Deus. Deus, ele continua a sua obra e nós precisamos ter coragem para seguir adiante. No livro de Atos, no capítulo 6, nós vemos uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja estava crescendo, o povo estava se achegando, mas junto com o crescimento da igreja também vem os desafios. E ali nós percebemos alguns desafios. Houve murmuração por causa dos problemas ali que eles tiveram com a distribuição de alimentos. Então houve uma murmuração naquele lugar. E o que os apóstolos então fazem? Eles começam a organizar a igreja. E eles escolhem homens cheios do Espírito Santo para servir o povo. Em Atos capítulo 6, no versículo 3, nós encontramos a seguinte passagem: escolhei homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Isso nos ensina algo muito poderoso. Deus ele não usa apenas quem está à frente, quem aparece, mas Deus usa quem tem caráter, quem tem o Espírito Santo, quem está disposto, quem está disponível a servir. Nós percebemos ali que teve uma eleição, uma votação, e foram escolhidos ali 7 homens que iriam cuidar daquela dificuldade que eles estavam tendo na distribuição dos alimentos. Então, muitas vezes nós achamos que servir a igreja é somente pregando, cantando, louvando. Não, existem muitos ministérios da igreja que você é importante. Talvez seja um ministério que não apareça, mas todos os ministérios são importantes demais para o reino de Deus e para a obra de Deus. Depois nós vamos para Deuteronômio, do capítulo 31 ao capítulo 34, e aqui nós vemos o fim da jornada de Moisés. Nós vemos Moisés se despedindo e chegando o seu tempo se acabando. Moisés morre ali no último capítulo e ele está se despedindo do povo. E o povo poderia pensar, mas e agora? O que vai ser? O que será de nós? O que vamos fazer? Mas Deus já havia levantado Josué. Deus já havia colocado Josué no lugar para substituir ali Moisés. E a promessa de Deus ela foi liberada sobre a vida de Josué, sobre a vida daquele povo, em Deuteronômio 31:8, dizendo: o Senhor é quem vai adiante de ti, não te deixará, nem te desamparará. Isso nos ensina algo muito profundo quando relacionado à obra de Deus. A obra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela nunca para. A obra de Deus ela não depende de mim, ela não depende de você, ela não depende de homem nenhum. A obra de Deus depende somente de Deus. E Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós vemos então que ali acabou o tempo de Moisés. Moisés encerrou seu tempo, morreu. E Josué assume então a liderança daquele povo que viveu no deserto por muito tempo. Nos mostrando que pessoas elas passam. Eu vou passar, você vai passar, e o que vai marcar a nossa vida é o legado que nós vamos deixar. Mas não caia no erro de achar que você é insubstituível, porque nós não somos insubstituíveis. O Senhor está conosco e é com Ele que nós devemos contar, porque se nós não fizermos, Ele levantará outra pessoa para fazer. Depois nós vamos para Josué, capítulo 1 e capítulo 2, e aqui nós vemos Josué sendo impulsionado, recebendo uma palavra de ânimo. Josué assume a liderança do povo e Deus fala diretamente com ele em Josué 1:9, dizendo: "Sê forte e corajoso,
Não temas, nem te espantes. Josué ele tinha um grande desafio, que era conduzir o povo para a terra prometida. Mas Deus não deu apenas uma missão para ele, Deus deu uma promessa. Deus falou: eu sou contigo. E aqui nós vemos Josué, Deus por 3 vezes falando a Josué: ser forte e corajoso. Não desanimes, eu sou contigo. Aqui mostrando então que Josué estava aflito, preocupado, com medo talvez, mas Deus motivando, incentivando para ele ser corajoso, para ele ser forte, para ele não desistir. Mesmo com medo, mesmo com desafio, mesmo sem saber tudo o que ia acontecer, ele tinha uma convicção: Deus estava com ele. E isso fica uma palavra para mim e para você hoje. Eu não sei os desafios que você tem que enfrentar, mas diante de qualquer desafio, ser forte e corajoso. Se o Senhor te chamou, Ele é fiel para cumprir. Então não desanime, não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Depois a nossa leitura vai para Jó, no capítulo 19 ao capítulo 21. E aqui nós vemos então uma das declarações que, vamos dizer assim, mais poderosas sobre fé que nós encontramos, ali na Bíblia. Uma das declarações mais lindas que nós vemos, que é quando Jó reconhece que o Senhor é o Redentor da vida dele. Jó capítulo 19, versículo 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó, meu irmão, ele não entendia a sua dor, mas ele tinha uma certeza, que Deus estava vivo e Deus estava com ele. E essa é a nossa esperança, nos dias bons e nos dias difíceis, saber que o nosso Redentor vive. Quando nós entendemos isso, quando nós levamos isso muito a sério, a nossa vida é transformada e tudo que nós fazemos também é transformado. Creia que o seu Redentor vive. Ele reina e ele está no meio de nós. O que nós aprendemos então no dia de hoje? Nós aprendemos que Deus usa pessoas dispostas a servir, que a obra continua porque Deus está no controle e que nós precisamos de coragem para obedecer o chamado de Deus. E que a nossa esperança está em um Redentor vivo. Eu quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por essa vida que chegou até aqui nesse vídeo. Abençoe, Senhor amado, a vida dela, o dia dela. Que ela possa, assim como Jó, entender essa declaração que o nosso Redentor vive. Que nós possamos, Jesus, te adorar e te amar cada dia mais. Deus, que a tua vontade seja feita sobre as nossas vidas e que nós possamos cumprir o chamado do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe. E deixe aí nos comentários para mim saber que você chegou até aqui. O meu Redentor vive. E para encerrar, hoje Deus nos chama, meu irmão, para 3 coisas. Servir com o coração certo, confiar que Ele está no controle e avançar com coragem, porque Ele nos chamou. Porque Ele vive. O nosso Redentor vive e está conosco. Esse foi o nosso dia 37 do desafio 100 dias que vão transformar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.